Agora sim. Então hoje a gente tem para estudar, para essa semana a gente tem o conteúdo de resistores para poder estudar. Eu tenho aqui alguns slides já prontos para a gente estudar, né? O conteúdo de resistores. E tenho aqui um exercício resolvido de resistores, que envolve os conceitos que serão aprendidos agora, né? Nessa próxima hora. Então esteja você sabendo que já tem a lista 2 na plataforma para resolver. Existe também minhas notas de estudo. Dessas notas de estudos eu tenho alguns exercícios resolvidos e algumas orientações. Você percebe então que os exercícios postos aqui são exercícios simples e fáceis de serem resolvidos, ok? O exercício que eu separei para hoje não está na lista, mas ele envolve conceitos que serão utilizados, certamente serão utilizados na lista, ok? Então tá tudo aqui na mão, começando então o conteúdo de resistores. Resistor é um dispositivo eletrônico, eletrostático, elétrico, que ele recebe a passagem de elétrons, né, ou então de cargas elétricas, e essas cargas elétricas elas possuem uma determinada energia. Você aprendeu que essas cargas elétricas elas perdem energia potencial na forma de energia cinética, e depois essa energia cinética ela é dissipada dentro de um resistor, geralmente na forma de calor, né? Esse calor ele pode ser transmitido, calor é transferência de energia térmica, né? Esteja sabendo. Essa transferência de energia térmica ela pode ter dois meios, né? O material pode, quando ele se aquece, ele irradia uma radiação, um tipo de luz chamado infravermelho. Esse infravermelho é o quentinho que você sente, né, quando você chega perto de coisas quentes. E a outra maneira é por condução térmica e convecção térmica, né? Esse material que ele se aquece, ele certamente está em contato com o ar. Então, na face de contato do metal aquecido, ou condutor elétrico, né, aquecido, com o ar, tem transferência de calor por contato, e esse calor vai sendo irradiado numa forma de gradiente através do ambiente. Existem muitas situações dentro da tecnologia que a gente utiliza resistor. E o efeito que ele é verificado no resistor é o efeito chamado Joule, que é um efeito térmico, né? Eu tenho uma transformação de energia elétrica em energia térmica, que é irradiado. E esse dispositivo ele tem várias utilidades na eletrônica, né? Dentro de todas as placas de computadores, placas de circuitos, né? Microcircuitos, dentro de todas essas placas de calculadoras, enfim, de dispositivos elétricos, eletrônicos, a gente precisa ter algumas situações que a gente precisa dissipar a energia elétrica, né? E uma das maneiras de dissipar a energia elétrica é colocando no circuito elétrico, no circuito eletrônico, um dispositivo chamado resistor. Mas esse aqui não é o único tipo de dispositivo resistor que a gente tem na nossa tecnologia. A gente tem algumas situações que a gente vai ver. A gente vai ver como é utilizado o resistor. E outras vezes, um resistor ele pode ser considerado, por exemplo, uma lâmpada incandescente ou uma lâmpada fluorescente, né? A lâmpada incandescente ela dissipa mais energia térmica do que a lâmpada fluorescente, apesar de ambas irradiarem também a luz visível, né? Mas a lâmpada fluorescente ela emite uma luz mais forte. Ou seja, parte da energia térmica que antes era dissipada, né, na lâmpada incandescente, na nova tecnologia, essa quantidade de energia térmica que era irradiada, ela agora é transformada na forma de luz visível. E é por esse motivo que a luz fluorescente ela se aquece menos do que a luz da lâmpada incandescente. Uma métrica que a gente utiliza para poder medir a intensidade da resistência elétrica
é chamado de resistência elétrica. E ela tem um sentido conceitual e ela tem um sentido quantitativo também, né? O sentido conceitual é o seguinte: você já sabe, né, do conteúdo de corrente elétrica, que quando tem a passagem de corrente elétrica num cristal de metal, né, num metal que é um cristal aleatório, né, bagunçado, com suas células unitárias bagunçadas, essa corrente elétrica ela sofre uma resistência devido ao material, né, por vários motivos. Esse material pode ter uma diferença de potencial contrária, a diferença de potencial maior, né, da qual ele está sendo atravessado. Esse material pode ter uma rede cristalina completamente bagunçada que seja densa o suficiente ou tenha uma geometria suficiente que atrapalhe a passagem da energia da corrente. E também outras coisas que influenciam também na passagem da corrente, a temperatura desse material, né? Materiais condutores muito aquecidos, eles tendem a frear a passagem de corrente elétrica. E materiais mais resfriados, eles têm a tendência de ter uma resistência menor na passagem de energia elétrica e da corrente elétrica. É por esse motivo que o seu computador ele precisa ser resfriado, né, para ele funcionar bem, porque se ele aquecer, os dispositivos acabam ficando sobrecarregados e eventualmente pode queimar algum circuito do seu computador e aí você toma prejuízo em alguma peça. Então, quantitativamente, a gente mede a resistência da seguinte maneira. Quando... É claro que é uma medida completamente experimental, porque a gente possui dispositivos, né, elétricos que medem a queda de potencial de um circuito elétrico e também mede a intensidade de corrente elétrica desse circuito elétrico, né, que seria, no caso, seria o voltímetro e o amperímetro, que são dois dispositivos numa mesma máquina, né? A gente pode ter os dois dispositivos numa mesma máquina e os dois separados também. Mas em geral a gente acha com mais facilidade um dispositivo que reúne várias métricas elétricas, né? Que seria o multímetro. Então, quando a gente faz uma medida elétrica, né, entre dois terminais de um circuito, e esse circuito ele possui um resistor, um dispositivo que dissipa essa energia elétrica, a gente percebe que para cada queda de potencial que a gente aplica, existe uma determinada corrente característica para aquela determinada queda de potencial, para aquela temperatura do material e para aquele tipo de material, né? E a gente encontra então que se eu pego a medição da queda de potencial para uma determinada corrente medida para essa queda de potencial para um determinado material sobre essas condições, eu vou ter uma constante. E essa constante, ela, sob essas condições, é uma propriedade elétrica, é uma métrica do material, ela é específica do determinado material sob determinadas condições. Ela depende da temperatura, ela depende das dimensões do material, ela depende das características geométricas, né, da sua rede cristalina. Ela tem vários fatores, mas em geral ela tende a ser constante para uma determinada situação específica, né? E aí como a gente está no ensino médio, a gente vê sempre as situações mais simples possíveis, né? As mais simplificadas. A gente vai ver aqui situações que a resistência ela não varia, né? Que a resistência ela só vai depender da razão da queda de potencial e a intensidade de corrente que atravessa esse material, né? Logo então, a gente pode colocar que a queda de potencial ela é igual à resistência do material vezes a intensidade de corrente. E essa resistência a gente pode obter numa tabela numa tabela de um livro técnico, né, de fundamentos de eletricidade, da prática eletrônica, né, da prática da eletricidade. Dentro do contexto técnico e do ensino médio, na verdade, a gente usa a queda de potencial representada pela letra U. Tá? O delta V é mais utilizado no ensino superior, nos livros de graduação de física e de engenharia.
mas a gente usa a letra U, é equivalente, tá? É um valor que a gente sempre, às vezes, a gente sempre toma como positivo, desde que a gente saiba qual é o polo negativo e qual é o polo positivo, né? E aí a gente acaba simplificando as nossas contas. Ok. Eu acabei citando circuitos elétricos, resistores, alguns dispositivos que podem vir a ser resistores, fontes de energia elétrica. Agora a gente vai tentar reunir isso dentro de um esboço, né? Então você imagina o seu abajur aí, a lâmpada da sua casa, ele é um esboço muito parecido com o que está aqui, ó, né? No caso da nossa figura, a fonte de energia elétrica para essa lâmpada é uma bateria de corrente contínua. Já a lâmpada da sua casa, ela está sendo alimentada por uma tomada que está ligada a uma rede elétrica, que é uma corrente alternada, né? Então os polos da sua tomada ela varia, o sinal dos polos da sua tomada variam, né, a cada segundo. Aqui no caso do Brasil, ela varia exatamente 60 vezes por segundo. Então, uma hora é positivo, outra hora é negativo, uma hora é positivo, outra hora é negativo. E essa troca, né, de polos acontece 60 vezes por segundo, 60 Hz. E no caso no caso da bateria, não tem essa variação. E aí você lembra também do conteúdo dos conteúdos anteriores que não tem problema a corrente ser alternada, né? Eu só preciso ter passagem de corrente. Eu não me importo se essa corrente está entrando ou ela está saindo. O que importa para mim é que no momento que essa corrente estiver se deslocando, ela vai estar dissipando energia dentro de um resistor. E esse resistor pode ser o aquecedor do seu chuveiro elétrico, pode ser a lâmpada do seu abajur, pode ser aquele circuito de lâmpadazinhas que você tem, né? Antigamente tinha muito disso, né? A cultura natalina usava muito dessas lâmpadazinhas, né? Em sequência, para poder decorar a árvore de Natal. Cada uma daquelas lâmpadazinhas é tomada como um resistor, né? E ela dissipa energia, ela se aquece, ela dissipa energia na forma de calor, ela dissipa na forma de infravermelho, na forma de luz visível, também é tomado como resistor. Os resistores os resistores, esses dispositivos eletrônicos, né, isso aqui também é tomado como resistor, né, porque então aqui são ótimos exemplos de resistores que a gente tem na nossa tecnologia. E aí a utilidade mais simples que a gente consegue verificar para essa energia elétrica é o aquecimento, né? A gente consegue aquecer coisas com ele. Mas não é só isso, a gente consegue também montar dispositivos eletroeletrônicos bem complexos e bem detalhados e bem pequenininhos para que cada circuito desempenhe um papel que na média vai fazer funcionar a sua caixinha da JBL, por exemplo, né? Vai desempenhar o papel de absorver um sinal de rádio, transformar isso em música e emitir esse sinal para todas as direções, né? Então veja aí que os dispositivos eletrônicos, a gente tem toda sorte de dispositivo eletrônico. A gente também não tem só o resistor. A gente tem o capacitor, que é um dispositivo eletrônico que fica dentro do circuito elétrico que serve para poder guardar energia, por exemplo, né? Que a gente vai ver mais para frente, certamente, né? Até o final dessa pandemia, eu espero. Ou até depois. Esse quadro são complicações que eu não vejo motivo por estudar por agora. Vou me ater mais a situações mais simplórias mesmo. E são situações que caem com bastante frequência nos exames vestibulares. Ok, então se um resistor dissipa energia elétrica, geralmente na forma de calor, então ele dissipa essa energia em um determinado intervalo de tempo. Se eu pego essa energia elétrica e divido pelo intervalo de tempo, eu tenho potência. Então cada dispositivo tem uma potência. O seu ventilador tem uma potência, o seu computador que você usa para poder jogar tem uma fonte de potência de 500 watts, né? O que significa essa fonte de potência de 500 watts? Que ela consegue fornecer
um valor, provavelmente um valor médio, né? Não sei os detalhes. Se não for valor médio é o pico, mas não tem problema. Provavelmente, quando o seu computador estiver funcionando em plenas capacidades, essa fonte vai ser capaz de fornecer uma energia, né, de, se não me engano, 500 joules por segundo, que seria, joule por segundo é watt. Uma energia de 500 joules por segundo, que para um caso de computador é bastante coisa, né? É muita energia. Depois eu vou mostrar para vocês que 500 watts de energia é energia pra caramba. A gente pode comparar, por exemplo, uma ótima fonte de... Um ótimo exemplo de comparação seria comparar a energia dissipada por um computador para fazer funcionar a energia, né, dissipada por uma fonte para fazer funcionar um computador, comparar essa energia com a energia de um carro. Depois, eventualmente, eu vou procurar um exercício que compare essas energias. Você vai ficar chocado com a comparação. Depois você pesquisa qual é a potência de 1000 watts. Coloque no Google. Em cavalos, né? Cavalo vapor. Então a gente tem uma forma de calcular então a potência. Veja que a gente já sabe como calcular a potência de um circuito elétrico, né? Agora a gente vai calcular a potência de um circuito elétrico que tenha um resistor, né? E a gente sabe que essa queda de potencial que atravessa o resistor é devido à resistência que o resistor possui, né? É uma medida empírica, né? Uma medida experimental. E aí a gente descobre que a potência irradiada pelo resistor é igual a sua métrica de resistência vezes a intensidade da corrente elevada ao quadrado. Lembre que potência é quantidade de energia dissipada, né? E essa quantidade de energia dissipada é a energia elétrica. Logo, energia elétrica dissipada pelo intervalo de tempo dá exatamente a potência. E se eu sei como calcular a potência, né? Se eu sei como calcular a potência, no lugar aqui da potência eu coloco RI ao quadrado, e aí fica a energia elétrica dissipada pelo dispositivo eletrônico, pelo dispositivo elétrico. Ou pelo resistor, né? Fica mais fácil de entender. Que é a lei de Joule, né? Você tem, aqui no Mato Grosso a gente tem aquele... É um tipo de resistor que a gente utiliza para poder aquecer água, né? Aqui no Mato Grosso a gente chama de rabo quente. A gente liga ele na eletricidade e deixa ele dentro num pote de água e ele aquece essa água. Esse seria um ótimo exemplo para poder aplicar essa equação matemática aqui. É um exemplo perfeito. Você consegue calcular... se eu não me engano, nesse rabo quente, você sabe qual é a resistência dele. Lá, essa medida está lá marcada. Mas se você não sabe, não tem problema. Ele informa qual que é a potência dele quando é ligado numa determinada queda de potencial. Então você já sabe qual é a potência, qual é a queda de potencial, né, que ele é ligado, você consegue já medir a corrente, e aí se sabe a corrente, você já dá um jeito de calcular a energia dissipada aqui. E aí você percebe que essa energia dissipada ela depende do intervalo de tempo, né, é proporcional a esse intervalo de tempo, né, diretamente proporcional, e a constante de proporcionalidade é dada por RI ao quadrado. Uma outra forma de calcular a potência dissipada por um resistor é fazer essa substituição aqui no quadro anterior. E aí a gente tem que a potência... E lembrando, né, lembrando que queda de potencial pode ser representada ou pela letra U ou pela letra ΔV. Mas aqui dentro do contexto do livro, saiba que o U é sempre positivo, desde que você saiba para onde a queda de potencial está indo, né? Qual é a região onde o potencial é menor? Que é exatamente para lá que o campo elétrico está apontando. Então essa aqui é uma das maneiras de calcular o potencial elétrico. Ok. O exercício que eu separei para resolver aqui, que está nesse quadro aqui, está aqui nesse arquivo PDF. Então, como que funciona esse exercício aqui? É um exercício do rabo quente, né? O que eu acabei de mencionar, o resistor que aquece a água. Então, você tem meio quilograma de água,
que está dentro de um recipiente e mergulha nele um resistor, que é o rabo quente. A resistência desse resistor é de 2 ohms. Então já fique sabendo que quando eu pego volt e divido por ampere, eu tenho uma unidade de medida chamada ohm, né? Que é uma unidade de medida do Sistema Internacional de Medidas. Então, esse rabo quente tem resistência de 2 ohms. Geralmente você não vai conseguir... esse valor não está disponível no rabo quente, mas tem como você saber. E esse resistor ele é percorrido por uma corrente de 5 amperes. E ele pede para calcular quanto que varia de temperatura a água quando esse resistor fica submetido dentro dessa massa de água por durante 7 minutos. E aí ele pede para você considerar que o calor específico da água é de 1 caloria por grama graus Celsius e lembrar que 1 caloria é aproximadamente igual a 4,2 joules. Então está aqui a resolução do exercício. Acredito que ela é um exercício simples de ser resolvido, mas ela toma um certo tempo, né? Porque você tem que fazer uma pesquisa para poder lembrar que existe uma equação que demonstra quanto de energia é absorvido relacionado com a variação de temperatura. Então, uma determinada quantidade de água, ela absorve uma determinada quantidade de energia quando ela varia uma determinada quantidade de temperatura. E qual é a equação que relaciona essa energia absorvida com a variação de temperatura? A equação de calor, a equação de quantidade de calor absorvido, né? Ela é famigerada como Q macete, né? É a massa do punhado, né, de matéria que está recebendo essa energia, vezes uma constante específica desse material, vezes a variação da temperatura, que dá a quantidade de calor que ela absorve, né? E aí você tem que lembrar que a unidade de energia do Sistema Internacional de Medidas o grau, seria o Kelvin, né? Mas aqui dentro do contexto aqui da termodinâmica e da termologia, 1 grau Celsius a variação de 1 grau Celsius é exatamente igual à variação de 1 Kelvin. Mas 1 grau Celsius é igual, se eu não me engano, a deixa eu ver. 1 grau Celsius é aproximadamente 270 kelvins, né? 275 kelvins. Os detalhes a gente pode pegar aí nos livros de física. Mas o que significa? Que o tamanho da unidade de 1 grau Celsius é igual ao tamanho da unidade de 1 Kelvin. Tá? Então eu posso substituir aqui grau Celsius por Kelvin, tranquilo. Não tem problema. E aí no lugar da caloria eu vou colocar joule. E no lugar da grama eu preciso colocar quilograma. Mais para baixo eu explico como fazer. Então a energia que a água absorve na forma de calor é exatamente a energia elétrica. E aí eu faço o joguinho aqui, ó, joguinho de contas, né, usando os resultados que estão lá nos slides. Energia elétrica é igual a potência vezes variação, o intervalo de tempo, né, que essa energia está sendo dissipada. Potência, em função da resistência do resistor, é dado pela sua métrica resistência vezes a intensidade da corrente elétrica. São todos os valores que eu conheço, estão já no exercício. E aí eu consigo calcular a energia elétrica dissipada, que é igual a RI ao quadrado vezes o intervalo de tempo. O intervalo de tempo ele tem que ser colocado em segundos, né? Porque o ampere é coulomb por segundo, né? E aí a gente tem que dar um jeito de eliminar ele. Belezinha? Lembrando também que resistência é volt por ampere, né? Ok. Então, coloco todas essas unidades de medidas dentro do Sistema Internacional de Medidas e eu descubro a quantidade de energia dissipada pelo rabo quente, que é absorvido pela água.
21 mil joules são dissipados nesse punhado de água. Qual é a variação de temperatura desse punhado de água? Aplicando então o calor absorvido pela água como sendo a energia elétrica dissipada pelo rabo quente, é igual a massa dessa água, o calor específico dessa água, variação de temperatura dessa água, que é o que a gente quer descobrir, igual a energia dissipada. E aí a gente tem que fazer as substituições de unidades de medidas aqui, porque eu quero encontrar a variação de temperatura em Kelvin ou em graus Celsius, né? Porque a unidade de Kelvin é a mesma coisa de graus Celsius. Então, no lugar de uma caloria, eu coloco 4,2. No lugar da grama, eu coloco quilograma dividido por 1000. E aí, essa constante, que aqui é 1 caloria dividido por grama grau Celsius, aqui ela vira 4,2 vezes 10 ao cubo joules dividido por quilograma grau Celsius. No lugar de grau Celsius, você pode colocar Kelvin, que o efeito é igual. Para que o resultado aqui, então, seja dado em Celsius ou em Kelvin, né? Uma vez que 1 Kelvin é exatamente igual a 1 grau Celsius. Só isolar. MC está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. No lugar da massa, coloco meio. No lugar do calor específico, coloco 4,2 vezes 10 elevado ao cubo. 10 ao cubo elimina com esse 10 ao cubo aqui. 21 dividido pelo produto de meio com 4,2 resulta em 10 graus Celsius, ou 10 Kelvin. Então esse punhado de água aí, quando absorve 21 mil joules de energia, ele cresce em temperatura uma quantidade de 10 graus Celsius. Tá bom? Então se essa água tiver uma temperatura inicial de 10 graus Celsius, ao fim de 7 minutos, ele vai ter 20 graus Celsius. Né? Tá aí. E aí você vai perceber que existem alguns exercícios aqui da lista que são bem parecidos com esse aqui. E são exercícios simples, né? Ó, tudo envolvendo potência, diferença de potencial, quantidade de energia elétrica dissipada. Exercícios que certamente, se você pesquisar na internet, você acha eles resolvidos. E aí eu espero que você faça com muito cuidado e muito carinho. Aqui eu não vou entrar em detalhes sobre a resistividade do material, mas detalhando até onde eu acho que seja razoável, eu disse a vocês que a resistência do material, né, a métrica da resistência do material, ela depende do próprio material e das dimensões do material, né? E aí esse aqui a gente percebe então que a resistência ela é proporcional à razão do comprimento do condutor, né, dividido pela sua área de associação transversal por onde flui essas cargas. Claro que aí o condutor ele teria, nesse exemplo aqui, esse condutor ele teria uma simetria de um fio, né, uma simetria cilíndrica que a gente chama, seria um condutor tipo fio, né, que é muito usual, muito comum dentro da física. E essa constante de proporcionalidade a gente chama de resistividade do material, e ele tem algumas dependências a respeito do material. Por exemplo, essa resistividade ela depende da variação de temperatura desse material. Né? Outra coisa também, ela é uma função da temperatura. E esse R0 é a resistividade à temperatura de 20 graus Celsius. E o alfa é um coeficiente de temperatura. Então, esse resistividade zero, chamado ρ0, e esse alfa são constantes, né, métricas do material, que determinam o material. Por exemplo, cada material tem um valor específico para esse Rzinho, para esse R0. E aí tem vários exemplos aqui. Né? É só uma forma de deixar bem claro que a gente pode caracterizar o material a partir da perspectiva de como ele conduz e qual a resistência que ele infringe em cima uma passagem de uma corrente elétrica para várias temperaturas. Beleza? Então eu espero ter sido claro, razoável. Estou disponível no Discord. Me mande preferencialmente mensagens por e-mail.
tá? E vou respondendo de maneira espontânea. Espero não tá atrasando a vida de ninguém não, tá? Até mais e é isso.